Glória a Deus. Nós já vimos nos nossos núcleos de convivência as declarações de Jesus: eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas. O que mais nós vimos? Eu sou o bom pastor, né? Nesta semana nós estaremos vendo eu sou a ressurreição e a vida. E nós já vimos também os sinais miraculosos, como diz João, né? Ele usa essa expressão na tradução da NVI, os sinais miraculosos que Jesus operou e que ele seleciona entre tantos que Jesus fez, 7 marcantes sinais que Jesus realizou. E desses sinais nós já vimos o primeiro deles, a transformação de água em vinho, que foi, digamos assim, até extemporâneo, porque quando Jesus é instado a agir naquela situação pela sua mãe, ele diz: ainda não chegou a minha hora. Ainda assim ele age, e aquele milagre é fator preponderante para que os seus discípulos possam crer que de fato Jesus era alguém diferente que estava chegando, porque claro que os seus discípulos ainda estavam aprendendo sobre quem era Jesus. Certamente eles não tinham a menor noção de que Jesus era de fato Deus feito homem, encarnado, vivendo aqui na terra conosco. Mas ao longo da sua jornada, desses 3 anos e meio com seus discípulos, isso foi ficando claro para eles e muito claro para todos eles depois que Jesus ressuscitou. E aí, depois ele realizou a cura do filho do servo do rei, né? Aquele oficial do rei veio pedir pela cura do filho do seu servo que estava enfermo. E aí nós vemos Jesus agindo também de uma maneira extraordinária, porque Jesus agiu inclusive à distância, sem ir ao local onde estava aquele enfermo. Depois nós vimos o paralítico no tanque de Betesda, que foi a última mensagem do domingo passado. E hoje nós estaremos vendo sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Normalmente a gente fala desse milagre apenas como a multiplicação dos pães, mas na verdade foi a multiplicação dos pães e dos peixes, porque não só os pães foram multiplicados, mas também os peixes foram multiplicados. Então este é o milagre da multiplicação, que está lá em João capítulo 6, nós vamos ver a partir do versículo 1 até o verso 13, vamos ler juntos esse texto da palavra de Deus? João capítulo 6, versículo 1 até o versículo de número 13, dá para exibir na tela? Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos ou miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos. E estava próxima à festa da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários ou 200 dinheiro não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Mateus vai dizer que além dos homens, cerca de 5.000 homens, também muitas mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles o ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Era até o 13, mas já lemos até o 14. Amém, queridos? Amém. Amados, veja só. Aqui está a declaração, o relato, né, desse milagre que Jesus realizou ali, da multiplicação desses pães e desses peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas, cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Esse milagre, como os demais milagres que João pensou dentre tantos quantos milagres que Jesus realizou, ele tem algo de inusitado, algo de muito diferente. Lá no passado, já houve, eu acho que foi Eliseu que chegou a alimentar 100 homens com 20 pães. Já foi um milagre extraordinário, naturalmente, mas nada se aproxima ao que aconteceu aqui, nesse momento, com esse milagre realizado por Jesus. Ele é sui generis em si mesmo. E assim, João, ele é muito claro que quando ele reúne essas informações, quando ele reúne essas palavras de Jesus, e ele reúne esses relatos sobre os milagres de Jesus, ele tem a intenção de mostrar que eles não foram triviais, não eram milagres corriqueiros, não eram coisas simples de serem executadas. Por exemplo, quando nós falamos de cura, na maioria das vezes quando nós pensamos em cura, por exemplo, a cura realizada por um médico hoje, realizado por meio de medicamentos, por meio de intervenções cirúrgicas, e até mesmo uma cura sobrenatural que Deus pode trazer sobre nós. Muitas vezes essa cura envolve apenas a eliminação de patógenos, ou seja, a eliminação de agentes invasores no nosso organismo, ou o reequilíbrio de coisas no nosso organismo que estão fora da sua normalidade. Eu, por exemplo, já fui curado de malária de forma milagrosa. Quando eu era criança, eu tive malária. Malária matava muita gente naquela época, e aliás, onde não tem recebido o tratamento adequado em qualquer lugar do mundo, malária continua matando. Mas eu queria ser curado por Deus. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui algumas vezes. Eu ainda era criança e eu pedi a meu pai que ele suspendesse o tratamento, porque eu queria que Jesus me curasse. E meu pai suspendeu o tratamento e Jesus me curou. Eu fui curado de forma milagrosa por Deus. Essa cura, naturalmente, é a restauração do meu fígado, restauração dos meus rins e, naturalmente, a eliminação daquele patógeno, daquele vírus da malária que estava causando aquela enfermidade. Contudo, quando Jesus realiza alguns desses milagres que João reuniu aqui no seu livro para falar e para mostrar quem era Jesus, são milagres muito maiores, que têm aspectos muito mais importantes. Por exemplo, o milagre da transformação de água em vinho. Ele está falando de uma transformação de uma substância em outra substância. Hoje a química, a ciência dos materiais já evoluiu bastante. Nós temos aí materiais extraordinários que o ser humano foi criando ao longo do tempo, mas esses materiais nada mais são do que a junção de outras moléculas, de outros materiais que já existem. Eu estava vendo, por exemplo, que um dos mais versáteis materiais que existe é o carbono, que ele vai desde a grafite do lápis, aquela coisa macia que a gente usa para escrever, até uma das coisas mais duras que nós temos, que é o diamante. Tudo aquilo simplesmente carbono. E claro que na indústria o grafeno, que é derivado da grafite, que também é uma variação do carbono, extremamente flexível, extremamente resistente e muito útil para determinados tipos de aplicações industriais. Mas tudo isso nada mais são do que manipulação de substâncias, mas não a transformação de uma substância em outra. Os seres humanos, ao longo da história, tentaram transformar algumas coisas em ouro, porque eles achavam que poderiam, de alguma maneira, chegar a transformar um elemento mais simples, mais barato em ouro, né? Os alquimistas do passado, mas a ciência prova que isso é impossível, não se pode transformar uma substância em outra. No entanto, Jesus transforma a água, que é simplesmente H2O, simplesmente uma molécula de hidrogênio, né, ou duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, ele transforma em vinho, que é um líquido que tem muita água, claro, mas que é riquíssimo em outras substâncias diferentes da água, e que Jesus, portanto, transformou e criou essas substâncias ali naquela água, naquele momento. Então ele trouxe à existência algo que não existia. Ele não fez simplesmente uma manipulação de um determinado tipo de produto, de um determinado tipo de substância, para que ela se transformasse em outra por algum processo que pudesse ser repetido pela ciência, pelo conhecimento. Não, ele fez algo que somente o poder de Deus poderia fazer. Da mesma maneira como aquele paralítico lá no tanque de Betesda, ele era paralítico há quase 40 anos.
Então, certamente, para que Jesus fizesse com que ele levantasse instantaneamente ali e saísse caminhando, carregando a sua cama, Jesus produziu na vida daquele homem, no corpo daquele homem, ossos novos, músculos novos, cartilagens novas, do nada. Jesus proveu, produziu, criou. Portanto, somente Deus poderia fazer algo similar. Deus poderia fazer algo assim. E, portanto, quando João chama a nossa atenção para esses milagres de Jesus, ele está mostrando que Jesus, de fato, era Deus, que é o propósito pelo qual ele escreveu este livro. Na época em que ele foi escrito, a cultura greco-romana já estava contaminando a igreja, aquela ideia de que a matéria era ruim, de que o espiritual era bom, portanto Jesus não teria vindo em corpo, ou então Jesus poderia ter vindo em corpo, mas ele não seria Deus, e era necessário que esse tipo de dúvida saísse do coração do povo por alguém que tinha conhecido pessoalmente Jesus, porque todos os outros discípulos já tinham morrido, restava João, ele era a última testemunha viva de quem era Jesus, e na sua carta, na primeira carta ele diz assim, nós falamos do que vimos, do que ouvimos e do que apalpamos. Ele estava falando, ele é quem ele é, mas ele é Deus, mas ele também é humano, nós podemos tocar nele, não somente ver, mas tocar, palpar a fonte da vida, o Deus verdadeiro que esteve conosco aqui. Aleluia. Então são milagres espantosos, e no caso desse milagre dos pães e dos peixes, certamente não foge à regra. Jesus está pegando ali aquela quantidade pequena de alimento e transformando em uma quantidade enorme, gigantesca, a ponto de alimentar milhares de pessoas e sobrar ainda um cesto de comida para cada um dos seus discípulos ali. Eu acho interessante que Jesus, Deus sempre foi bem-humorado, eu vou dizer assim. E aí ele chega com aquela multidão ali diante daquela situação que eles estão vendo ali, e ele chama Felipe, é Felipe que ele chama, para Felipe resolver o problema. Eu gostaria de ler o mesmo texto correlato lá de Mateus. Normalmente, o evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. Mateus, Lucas, Marcos são chamados evangelhos sinóticos, porque eles contam a biografia de Jesus, cada um com o seu foco, cada um com o seu objetivo, cada um com o seu público específico, mas é uma biografia de Jesus, alguns mais rápidos, outros mais extensos, alguns envolvendo determinados detalhes, outros não. Mas é interessante que esse fato específico da multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. E eu gostaria de ver lá de Mateus, como é que Mateus fala desse momento da multiplicação dos pães. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Então Jesus já tinha começado curando os doentes que estavam ali. E aí mostra aqui o coração de Jesus, compaixão. Continuando, nós vamos até o versículo 16, mais 2 versículos. Ao cair da tarde, ou seja, eles ficaram ali um bom tempo, já estava entardecendo. Os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Lá no texto de João diz que Jesus falou isso para Felipe. Felipe, resolve o problema, dá comida para o povo. E aí eu fico imaginando Jesus hoje falando para mim e para você, o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós realizemos. Na verdade, a missão básica da igreja é expandir o Evangelho, é levar o Evangelho a todo mundo, é fazer com que o mundo inteiro conheça Jesus. E cada vez que nós nos deparamos com desafios grandes como esse, a gente fica pensando assim, como é que eu vou fazer para responder a essa demanda? Como é que eu vou fazer para dar conta dessa demanda? E aí eu fico pensando no pobre do Felipe lá, Senhor, 200 dinheiro, 200 denários, ou seja, mais ou menos se a gente fizesse uma conta arredondada hoje, Senhor, 6 meses do meu salário não dava para comprar nem um lanchinho para cada um. Além do mais, eles estão num lugar deserto. Como é que eles vão providenciar isso? Mas
eu acho curioso é que Jesus dá essa incumbência para eles e alguém leva a sério, porque diz que logo em seguida André aparece apresentando uma, entre aspas, solução. Ele diz assim: Senhor, a gente não conseguiu muito, não dá para nada, mas a gente conseguiu um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguns pregadores, eu já vi muitas pregações assim, inspiradoras sobre essa criança que doou o seu lanche para que Jesus fizesse essa multiplicação. Eu particularmente penso mais como outros críticos que dizem que na verdade aquela criança estava ali para vender aqueles pãezinhos, né? E que provavelmente André comprou aqueles pães e levou para Jesus para solucionar o problema do povo, né? Mas o interessante, queridos, é que Jesus, ele sabe o que nós podemos fazer, ele sabe o que nós vamos conseguir fazer, e ele sabe o que ele pretende fazer com o pouco que nós temos que fazer. E aí no texto que nós lemos diz assim: Jesus falou isso para Felipe como um desafio, tentando, ou seja, provando, desafiando Felipe, mas Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos com esses desafios, nós não devemos deixar que o tamanho da obra, o tamanho do desafio nos assuste, se nós sabemos que é Jesus que está mandando. Mesmo que o desafio pareça que seja impossível de ser cumprido, nós vamos apresentar a Jesus os nossos 2 pães, dois peixinhos, os nossos 5 pãezinhos, e deixa que Jesus faz o resto. Às vezes nós ficamos preocupados com o tamanho do desafio que temos diante de nós, e Jesus está esperando apenas que a gente pegue o pouquinho que nós temos e coloquemos em suas mãos para que Ele faça a obra acontecer. Porque é Ele que vai fazer o milagre, é Ele que é Deus, é Ele que quer salvar o mundo. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos se salvem. Então a vontade é dEle, o desejo é dEle, o poder é dEle. Agora Ele nos desafia, Ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ensinado. E aí Ele manda que a gente vá. E a gente vai e faz o que pode. E Deus faz o impossível, aleluia. E aí Jesus toma aqueles 2 peixinhos, aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e faz esse milagre extraordinário que somente Deus poderia fazer, que é o de criar algo a partir da existência ou do inexistente. Hoje eu estava vendo uma postagem sobre a criação do mundo. E é interessante que quando a gente olha o texto bíblico, a gente lê no português, a gente deixa de perceber determinadas coisas. Mas as 3 primeiras palavras do que Deus criou, dá uma indicação clara de que Deus estava criando o tempo, Deus estava criando o espaço e Deus estava criando a luz. Então, Deus estava criando as coisas básicas para que daí viessem outras coisas que Ele iria criar. E aí o comentarista fala que existe 2 palavras no original, uma que fala de criar a partir do nada e outra que fala criar a partir de algo já existente. Então, na verdade, o que Jesus fez ali naquele momento foi criar alimento, a partir de um alimento já existente. Ele simplesmente multiplicou pela criação de novas substâncias, de novo volume de substâncias, aquilo que já era pré-existente. Assim como Ele criou tantas outras coisas a partir do que já existia. Por exemplo, nós, o homem, a Bíblia diz que Deus tomou do pó da terra e modelou ali um boneco de barro, e daquele homem, sobre aquele homem Ele soprou o seu espírito e deu vida àquele ser. Então Ele fez o homem a partir de algo já pré-existente. E o ser humano, ele não consegue sequer criar algo a partir do que já existe. O ser humano consegue apenas dar novas utilidades àquilo que já existe, né? Nós somos co-criadores nesse sentido, que nós não podemos gerar nada novo, mas nós podemos misturar, né? Os objetos, as coisas, as leis, as matérias que Deus nos deu para trazer à existência coisas que parecem novas, mas que na verdade são montagem de pequenos legos, de pequenas peças do que já existia antes. Mas Deus não, Ele cria a partir do nada
e ele cria a partir da transformação do que já existe. E Jesus ali criou aquele pão, aquele alimento, para alimentar aquela multidão, a partir daquele pouco alimento que estava à sua disposição. Contudo, queridos, muitas vezes nós somos atraídos para Deus apenas pelo que Ele faz por nós, e que não era diferente daquela multidão. Eles estavam sendo atraídos para Jesus apenas pelo pão natural. E aí eu gostaria de ler João 6, 26, até o 29. No contexto desse momento da multiplicação dos pães, Jesus começa a fazer um discurso bastante contundente, e aí ele responde para o povo: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus o Pai nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então veja, aqui Jesus está acusando aquelas pessoas que estavam procurando, porque logo em seguida nós vemos que eles procuraram Jesus na margem do mar e não encontraram, pegaram seus barquinhos, foram para o outro lado procurar Jesus. E aí Jesus diz: olha, vocês não estão me procurando pelo que eu sou, por quem eu sou, pelos milagres que eu tenho realizado, vocês estão querendo que eu alimente vocês de novo. E amados, eu sei que isso é muito natural do ser humano, nós procurarmos a Deus por causa das nossas necessidades. Foi isso a primeira coisa que atraiu a mulher samaritana. Quando Jesus fala para ela de uma água viva, que se ela bebesse não teria mais sede, ela diz: Senhor, me dê dessa água para que eu não venha mais aqui tirar água. E quantas vezes, querido, nós estamos procurando Jesus apenas pelo que Ele pode nos oferecer, pelo que Ele vai fazer por nós. Mas eu sempre fico me questionando e às vezes me vigiando, pensando assim: Senhor, por que será que eu estou te seguindo? Né? Por que será que eu estou orando a Ti? Por que será que eu estou te buscando? Porque o nosso coração ele é enganoso, e a gente precisa aprender a buscar a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele faz, não pelo que Ele nos dá. Porque se a gente for procurar Deus apenas pelo que Ele faz por nós, apenas pelas bênçãos que Ele nos concede, no dia que a gente estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, a gente vai abandoná-lo? Não, nós temos que ser fiéis a Deus sempre, independente das circunstâncias, independente se nós estamos recebendo algo de Deus ou não, porque nós devemos fidelidade a esse Deus que é fiel eternamente. Aleluia. Nós precisamos ser fiéis a esse Deus. Mas aquelas pessoas estavam procurando Jesus por causa do pão que eles haviam comido. Eles estavam querendo que Jesus continuasse ajudando, sustentando, alimentando. Mas Jesus queria mesmo focar nas pessoas que estavam dispostas a crer nele. E ele diz assim: porque a obra do meu Pai, fazer a vontade do meu Pai, na verdade, é crer naquele que ele me enviou, que ele enviou. Aleluia. E eu acho interessante que a mulher samaritana, quando Jesus falou, quando Jesus explicou, quando ela conseguiu entender quem era Jesus, Jesus disse para ela: aquele que beber dessa água, do seu interior vai fluir fonte de água viva. E realmente aquela mulher começou a jorrar dessa água viva imediatamente, porque ela largou o que estava fazendo, largou ali o seu cântaro, ela ia buscar água no momento que ninguém estava no poço, porque ela não queria contato com a sociedade, porque ela era mulher mal vista, vamos usar esse termo. E ela larga tudo, esquece quem ela é e corre para a cidade e começa a anunciar Jesus. Ela literalmente ganhou a cidade dela para Jesus, ela trouxe a cidade dela aos pés de Jesus, porque aquela água que ela recebeu já começou a jorrar imediatamente. E essa mesma água que Jesus está oferecendo aqui para o povo judeu, para os israelitas, e eles estão rejeitando. Eles queriam ele como profeta. O verso 14 diz isso, nós até lemos já o verso 14, né? Assim, eles entenderam que esse realmente era um homem enviado por Deus, era um profeta, e eles queriam até fazer de Jesus o rei deles.
Mas quando se trata de ter um compromisso com Jesus, quando se trata de participar de quem Jesus era, e Jesus diz assim, para que vocês realmente tenham vida, vocês precisam se alimentar de mim, se alimentar da minha carne, do meu sangue. E aqui Jesus está falando de uma vida íntima com Ele, como Paulo diz, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus estava explicando para eles que precisava estar na vida deles completamente. Aí para ter compromisso, para se comprometer, aí já não é mais comigo, né? Aí o povo já começa a dizer assim, é o seguinte, mostra aí, faz algum outro sinal aí, prova aí que você merece esse tipo de crédito que você está querendo. Era mais ou menos isso que o povo estava dizendo. Jesus já tinha feito tantos milagres, tantos sinais, mas eles ainda estavam querendo mais algum tipo de sinal para que pudesse de fato crer em Jesus. E olha, queridos, Jesus ele já vinha realizando esses sinais e maravilhas desde antes. Inclusive naquele paralítico ele fez questão de mostrar que ele era superior aos deuses greco-romanos, os deuses da medicina. Ele também fez questão de fazer o milagre no sábado para mostrar que ele era Senhor do sábado. Ele fez questão de criar coisas a partir do inexistente, ou pelo menos transformar coisas que eram impossíveis para o ser humano, como a água em vinho, multiplicar os pães. Mas mesmo assim o povo queria mais sinais. E é interessante que João fala de sinais, ele não fala de milagres. Por que sinal? Por que João usa essa palavra? Porque sinal, queridos, aponta para alguma coisa. Sinal, ele está sinalizando algo, ele está apontando para algo. E então, o texto quer nos deixar muito claro que os milagres que Jesus realizava, a palavra que Jesus dava, eram sinalizadores. Há alguma placa indicativa que aponta para quem Jesus é, que aponta para o que Deus estava fazendo ali, que apontava para quem era Jesus. Então, esses sinais, essas placas indicativas, estavam claramente apontando quem Jesus era, que Ele era de fato o Messias, o enviado de Deus. Eles queriam o profeta, eles queriam o rei, mas eles não queriam o Messias, eles não queriam o Senhor, eles não queriam Deus para eles. E nós devemos, queridos, ter essa preocupação conosco. Nós devemos ter essa preocupação na nossa vida, de analisarmos, de vigiarmos, no sentido de entender qual é a nossa motivação que nos leva a procurar os milagres de Jesus. Nós queremos sinais, nós queremos milagres, nós já temos o maior sinal, que é a palavra de Deus, que nos indica quem é Jesus, que nos mostra quem é Jesus. Nós temos um privilégio muito grande, queridos, que aqueles irmãos naquela época não tinham. E é por isso que o livro de João foi escrito, para que eles pudessem entender de fato quem era Jesus. Hoje nós já sabemos quem é Jesus. Hoje nós já temos crido quem é Jesus. Agora, será que nós estamos vivendo a nossa vida? Nós estamos nos relacionando com Deus, de fato, como Ele sendo nosso Deus, Senhor da nossa vida, como sendo aquele a quem nós devemos fidelidade, a quem nós devemos doar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso empenho, aquele com quem nós gastamos a nossa vida. Porque muitas vezes, por mais que a gente use um discurso diferente, nós estamos querendo as bênçãos em vez do abençoador. Nós estamos querendo o milagre em vez de Deus. E aí Jesus, nesse contexto, em que Ele desafia as pessoas a se alimentarem dEle, a se comprometerem com Ele, Ele declara aquilo que nós já estudamos no núcleo de convivência: eu sou o pão da vida. Então Ele revela, veja o verso 35, Ele revela que Ele é o verdadeiro alimento. O povo estava ali querendo o pão de cada dia, mas Jesus estava querendo oferecer para eles o pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Essa água Ele ofereceu àquele povo. Ele ofereceu à mulher samaritana e ela aceitou com alegria. Os samaritanos foram apresentados a essa fonte de água viva e aceitaram com alegria e pediram para que Jesus permanecesse na cidade. Jesus estava só de passagem, mas eles queriam que Jesus ficasse ali na cidade. E talvez como aqueles
samaritanos, ou como os discípulos de Emaús, que rogam para Jesus, fica conosco. Essa deve ser a minha e a sua atitude, de não querer que Jesus seja apenas um passageiro na nossa vida, não seja apenas aquele que vem fazer o milagre e que vai embora, ou que nós apenas vamos à presença dele para pedir alguma coisa e depois damos as costas para ele, ou como o filho pródigo que simplesmente diz assim, eu quero o que é meu, embora nem fosse seu, né? Mas me dá o que é meu, né? Devolve o que é meu, e aí nós pegamos tudo que Deus tem para nos dar e damos as costas para ele, vamos desfrutar daquilo que Deus nos deu, mas longe de Deus. Não, ele quer nos oferecer vida. E ele declara para aqueles judeus que estão ali, naquele momento, que ele é maior que Moisés. E João faz questão de destacar isso, queridos, porque Moisés era a base da religião judaica. A Torá, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que era considerado a lei, era a base do entendimento deles de quem era Deus. E Moisés certamente era o maior de todos os profetas. É claro que eles conheciam os outros grandes profetas, como Daniel, como Jeremias, como Ezequiel, mas para eles Moisés era insuperável. Mas o próprio Moisés já havia anunciado Jesus, e eles não estavam reconhecendo o dia da sua visitação. E é por isso que Jesus chora quando ele se aproxima de Jerusalém, sabe que vai acontecer com ele, sabe que ele vai ser rejeitado, vai ser crucificado, e ele diz, que pena que você não reconheceu o dia da tua visitação. Você não reconheceu o momento em que Deus chegou à sua vida. Então é importante que nós, queridos, tenhamos esse entendimento de reconhecer o momento em que Jesus chegou à nossa vida. Talvez para mim, que sou uma pessoa que nasceu no Evangelho, esse momento não seja tão marcante a ponto de eu entender, foi nesse dia especificamente que Jesus entrou na minha vida. Mas talvez para você que já aceitou Jesus depois de adulto, esse dia tenha sido marcante na sua vida. Você reconheceu o dia da sua visitação. Você não perdeu a oportunidade de receber a Jesus no momento em que Jesus ofereceu-se para você como o pão da vida, como a água da vida, aquele que vai ser alimentar você para a vida eterna. Aleluia. Mas é interessante que Jesus, quando começa essa história, esse momento aqui desse milagre, começa Jesus tendo misericórdia da multidão, se compadecendo deles, cuidando das suas necessidades físicas, alimentando essas pessoas, e aí isso vem à mente aquele discurso de Jesus lá, registrado em Mateus 5, 6, 7, chamado como o Sermão da Montanha, em que Jesus claramente diz, vocês não precisavam, não deveriam se preocupar com as coisas materiais, com as coisas triviais, porque o Pai cuida de vocês. Assim como Ele cuida dos pássaros, das aves, dos animais e os alimenta, Deus também sabe as suas necessidades e cuida de cada um de vocês. Não é somente naquele momento em que Jesus está ali presencialmente, corporalmente, como um ser humano, diante das pessoas, que Jesus olha e percebe e se importa com as suas necessidades. Ele está olhando para mim e para você hoje. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas mazelas, Ele conhece as nossas tristezas, nossas angústias, nossos medos, Ele conhece aquilo que nós precisamos e até aquilo que nós pensamos que precisamos e não precisamos, ou aquilo que nós pensamos que não precisamos, e Ele sabe que nós necessitamos. Ele conhece a nós mesmos como muito mais além do que nós mesmos nos conhecemos, querido, e Ele se importa conosco. Eu gosto de usar essa palavra, porque eu entendo que Deus não se preocupa. A gente às vezes diz, Deus se preocupa com você. Não, Deus não se preocupa com nada, mas Ele se importa comigo e com você. Assim como Jesus se importou com aquelas pessoas. E aí Ele se levanta e se oferece como esse pão e essa água, que vai saciar a nossa sede, saciar a nossa fome. Mas Ele também, ao mesmo tempo, em que Ele oferece vida espiritual para nós, em que Ele se oferece como essa vida eterna, esse pão eterno, que vai nos alimentar e sustentar a nossa vida eternamente, não só agora neste mundo, querido, mas pela eternidade. Deus é o sustentador da vida. Ele também se importa com o que eu preciso comer hoje e amanhã, com o nosso pão de cada dia. É por isso que Ele ensinou para os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Aleluia. Aliás, me fez lembrar da notícia que eu li hoje, Um cardeal, um bispo católico na Inglaterra, disse que
A oração é problemática, porque é muito patriarcal. Daqui a pouco tudo na Bíblia vai ser problemático, viu? A perseguição que atinge nossos irmãos lá, em alguns países lá fora, não demora a chegar nos países onde nós achamos que temos liberdade. Mas ele diz, o pão nosso de cada dia. Ele ensinou os seus discípulos a orar assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que dá-nos hoje? Ele podia dizer assim, ó Senhor, me dá o pão para a minha vida toda. Me dá o pão para o meu ano todo. Não, é cada dia. Igual o maná. O maná caía cada dia. Não servia para o dia seguinte. Porque Deus quer mostrar para nós, queridos, que Ele é o que nos provê. Que Ele não se esquece de nós. Assim como durante 40 anos o maná lá no deserto caiu dia após dia. Para que o povo fosse alimentado, o Senhor quer prover a minha vida. Ele é o pão da vida, que provê a nossa vida física, a nossa vida espiritual, todos os dias, aleluia. Então Ele se importa comigo e com você, aleluia. Mas o povo não se agradou de Jesus ter declarado que eles precisavam se alimentar daquele pão. Porque isso significava que eles teriam que ter compromisso com Jesus. Veja o verso 60 e o verso 66, o que diz. Ouvindo isto, muitos dos discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Veja o 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Que coisa triste, né, queridos? Veja, Jesus diz assim, olha, vocês precisam de mim. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou o pão da vida. Fora de mim, vocês estão mortos. E aí as pessoas, em vez de correrem para Jesus, abraçarem Jesus e aceitarem a Jesus, a tomarem Jesus para a sua vida, então nós não podemos ficar longe de ti, Senhor. O que aconteceu? Eles deram as costas para a vida. Se afastaram da vida. Não é à toa que o mundo está como está, né, queridos? O ser humano tem feito más escolha desde o princípio. Lá no jardim, o homem escolheu ouvir a voz da serpente em vez de obedecer à voz de Deus. Lá em Jerusalém, o povo escolheu Barrabás e rejeitou Jesus. E assim o ser humano continua muitas vezes, uma após outra, fazendo más escolhas. E é por causa disso que nós vemos esse mundo que nós estamos vendo hoje. Um mundo cada vez mais caótico, cada vez mais fora do controle. E eu entendo que precisa ser assim, queridos. O mundo vai ficar sem controle. Porque Deus precisa mostrar para todos nós, inequivocamente, que nós somos incapazes de administrar esse mundo, essa terra, sem a ajuda dEle. Porque Deus tinha dado autoridade para o homem administrar a terra. Mas era o homem ligado a Deus, não o homem sozinho. Não era o homem independente de Deus. O homem independente de Deus, ele é incapaz de administrar, às vezes, até a sua própria vida. Quanta gente miserável sofrendo todo tipo de transtorno emocional, psicológico, simplesmente porque quer construir-se em si mesmo. E não entende que está vivendo como um zumbi, um morto-vivo, porque rejeitou, ou porque não conhece, a verdadeira fonte da vida, que é Jesus. Mas ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva que desceu do céu. E ele está oferecendo isso para todos nós. E eles rejeitaram. Mas Jesus, ele não está interessado ou preocupado com isso. Veja o verso 67 em diante. 67 até 69. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Ó, então todo mundo indo embora, vocês não querem ir embora também, não? E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, que tu és o Messias. Nós entendemos isso, Senhor. Eu entendi isso, querido. Você também entendeu, graças a Deus.
Para onde iremos nós? Nós não temos para onde ir, queridos. Não existe opções fora de Jesus. Infelizmente, as pessoas estão querendo procurar opções fora de Jesus, porque não entenderam quem é Jesus. Tem gente achando que Jesus é o cara legal, tem gente entendendo que Jesus é um grande psicólogo, é um grande mestre. Não entenderam quem é Jesus, e João está preocupado com isso, porque na sua época também a própria igreja estava começando a perder a noção de quem era Jesus. E nós precisamos entender quem é Jesus, o Deus eterno que se fez homem para vir substituir-nos na cruz, para tomar o nosso lugar de miserável, de pecador, e pagar pelo nosso preço na cruz. Mas Ele é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, que sustenta tudo pela sua mão, pelo poder da sua mão, e é Ele que é a fonte da vida, é Ele que é o pão da vida. Aleluia. Não apenas aquele que pode multiplicar pães, trazer à existência materiais que não existem. Ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Aleluia. Eu acho que já foi dito aqui, já foi visto qual o propósito, porque João escreveu, mas eu gostaria de repetir. No capítulo 20, no verso 30 e 31, no final do capítulo 20 desse evangelho, ele diz por que ele escreveu. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, ou seja, é o Messias, Ele é o enviado, Ele é aquele que nós estávamos esperando, Ele é o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. Esse é o propósito, querido. Nós devemos ler a palavra de Deus, ler o Evangelho de João, ler os outros evangelhos, com um propósito de conhecermos melhor a Deus e entendermos quem Ele é, porque é crendo nele, como diz as Escrituras, que nós teremos vida em nós mesmos. Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. É somente quando nós cremos de acordo com o que diz as Escrituras, porque tem pessoas que estão querendo construir os seus deuses. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, o Deus que eu vejo na Bíblia não é o Deus que eu creio. E você creu em Deus de onde? De onde você tirou? Porque o Deus que faz isso e aquilo não é o Deus que eu creio. E de onde é que você crê? De onde tirou ele? Porque a Bíblia revela quem é Deus, né? E as pessoas estão muitas vezes querendo construir deuses segundo a sua própria imagem e semelhança. Em vez de eu me submeter e deixar que o Espírito Santo me transforme na imagem e semelhança de Deus, eu estou querendo pegar Deus e fazer dele a minha imagem e semelhança, para que ele seja aquilo que eu quero que ele seja. Mas independente do que eu quero que ele seja, ele é Deus. Aleluia. Nunca mudou, nem nunca mudará. Mas essa é justamente a nossa segurança. E sabendo que se nós cremos neste Deus, como diz as Escrituras, se nós cremos em Jesus, como realmente Ele é, nós temos nele vida eterna. Aleluia. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus os abençoe, que Deus abençoe você que nos acompanha por essa transmissão. Amém.
Música